meus amigos! Fala, minhas amigas! Estou aqui com cada um de vocês. Professor Danilo Gaspar, juiz do trabalho do TRT da 5ª Região Bahia, doutorando em Direito pela UFBA, mestre em Direito pela UFBA, membro do Instituto Baiano de Direito do Trabalho, professor de Direito Material, Direito Processual do Trabalho, autor de algumas obras jurídicas, coordenador do Carreiras Trabalhistas da Verbo Jurídico. Essa instituição que acolhe cada um de vocês nessa preparação para o 2º concurso nacional da Magistratura do Trabalho. E a gente está aqui fazendo realmente um curso extraordinário, trazendo para vocês um material fantástico para essa preparação. E meu compromisso com vocês agora é tratar dos principais temas de maneira rápida, de maneira objetiva, dar aquelas pinceladas para vocês perceberem o que é que vocês encontram nos cursos da Verbo Jurídico para ingresso na Magistratura do Trabalho. Eu selecionei aqui, de acordo com as cobranças anteriores, de acordo com o edital do 2º Concurso Nacional da Magistratura do Trabalho, os principais temas de direito processual do trabalho. E a gente vai enfrentar competência da Justiça do Trabalho, recursos em espécie e execução. Eu convido cada um de vocês a embarcar aqui nessa viagem por esses temas, para que a gente possa perceber o quão importante é estar conectado com o edital já publicado do 2º Concurso Nacional da Magistratura do Trabalho, com as novidades legislativas, jurisprudenciais sobre cada um dos temas e também com aquilo que historicamente é mais cobrado em cada uma das disciplinas que fazem parte do edital do 2º Concurso Nacional da Magistratura do Trabalho. E vamos começar tratando de competência material da Justiça do Trabalho. Primeira coisa que eu tenho que chamar a atenção de vocês sobre competência material da Justiça do Trabalho remete ao ano de 2004. Poxa, Danilo, está voltando tanto no tempo aí, mas é importante, gente, voltar no tempo. Voltar a 2004 com a Emenda Constitucional 45 de 2004. Porque até o advento da Emenda 45 de 2004, a redação do artigo 114 da Constituição era uma redação que permitia que a Justiça do Trabalho tivesse competência apenas e tão somente para processar e julgar lides decorrentes da relação de emprego. A gente sabe a diferença importante que há entre relação de trabalho, gênero, e relação de emprego, espécie. E, pela redação do artigo 114 da Constituição, a Justiça do Trabalho só tinha competência para processar e julgar lides decorrentes das relações de emprego, espécie, relação de emprego. A redação do 114 dizia: compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os litígios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, remetendo, portanto, à figura da relação de emprego. Veio a reforma do Poder Judiciário e, em 2004, alterou de maneira substancial o artigo 114 da Constituição, ampliando, ainda que a jurisprudência, ao longo do tempo, tenha feito uma contenção dessa ampliação, mas ampliando significativamente a competência da Justiça do Trabalho. E a primeira mudança ocorreu justamente no contexto da diferença entre relação de trabalho e relação de emprego, porque a redação do artigo 114, inciso 1, passou a ser: compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, gênero. Então, passa a Justiça do Trabalho, pela nova redação do artigo 114, a ter competência para processar e julgar qualquer lide decorrente da relação de trabalho. A relação de trabalho é a relação que envolve a prestação de serviços por uma pessoa física, ponto. Não importa se de maneira autônoma, se de maneira eventual, se de maneira voluntária, não importa estarem presentes ou não os requisitos da relação de emprego, porque a relação de emprego é espécie.
A gente agora está com um gênero relação de trabalho. É fazer humano, é prestação de serviços para uma pessoa física, a competência da justiça do trabalho. Abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Mas, quando a gente parte de 2004 e chega a 2023, de lá para cá, a gente tem uma série de entendimentos jurisprudenciais, principalmente por parte do Supremo Tribunal Federal, que limitaram essa ampliação da competência material da Justiça do Trabalho. Eu preciso destacar para vocês, até para orientar o estudo de vocês sobre o tema, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela se construiu sim de maneira restritiva no que tange à competência material da Justiça do Trabalho, interpretando o artigo 114 da Constituição. Logo de cara, logo no início, quando da promulgação da emenda 45 de 2004, foi ajuizado um ADI 3395, que teve seu julgamento de mérito finalizado só no ano de 2020. Mas desde o ano de 2015, no iníciozinho, de janeiro de 2015, já veio uma liminar, que foi confirmada, inclusive, no plenário do STF, que em 2020 foi confirmada no mérito, fixando com aplicação de interpretação conforme a Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso 1 do artigo 114 não abrange causas ajuizadas para discussão da relação jurídica estatutária entre o poder público e os entes da federação e seus servidores. Então, esse julgamento da DI 3395, desde, repito, 2005, com a decisão liminar, retirou do artigo 114, inciso 1 da Constituição, com a redação dada pela emenda 45 de 2004, qualquer interpretação que permitisse que a Justiça do Trabalho tivesse competência para julgar servidores estatutários. Mas não parou por aí. Depois, tivemos uma discussão acerca dos servidores temporários, daqueles trabalhadores contratados pela administração pública, nos moldes do inciso 9 do artigo 37 da Constituição. Também, no particular, o Supremo Tribunal Federal afastou a competência da Justiça do Trabalho, envolvendo servidores temporários. Mais ainda, Danilo, há uma discussão da validade desse contrato temporário. A administração pública não está preenchendo os requisitos legais para essa contratação temporária. Está havendo um desvirtuamento dessa contratação. E o trabalhador, então, portanto, está ajuizando uma ação alegando o desvirtuamento dessa contratação e pleiteando verbas tipicamente trabalhistas. A competência da Justiça do Trabalho? Não. Entende o STF que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores do poder público fundadas em vínculo jurídico administrativo. É irrelevante a argumentação de que o contrato temporário é temporário ou precário, ainda que haja sido extrapolado o seu prazo inicial. Bem assim se o liame decorre de ocupação de cargo comissionado ou função gratificada. Não descaracteriza a competência da Justiça comum em tais dissídios o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Neste último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedido específico. Esse tema, inclusive, ele ganhou um contorno bastante recente, e aí é detalhe para vocês, viu? Ao tempo da gravação desse diálogo com vocês aqui, ainda não, hoje, nesse momento que eu estou gravando aqui para vocês, ainda não foi concluído o julgamento desse recurso extraordinário 1288440, tema 1143 de repercussão geral. Mas já há uma ampla maioria
houve um pedido de vista da ministra Rosa Weber que, sim, claro que tudo pode acontecer em matéria de julgamento, mas dificilmente vai mudar o rumo desse julgamento. Porque vocês vão ver aqui a quantidade de ministros que já acompanharam o relator, o ministro Barroso. Esse tema foi um tema muito importante, é um tema muito importante. Vejam vocês aqui que no plenário virtual, na sessão virtual, perdão, de 9/12/2022 a 16/12/2022, concluiu-se esse julgamento até o pedido de vista da ministra Rosa Weber, mas que dificilmente vai alterar esse julgamento. Qual foi a tese firmada? Após o voto do ministro Roberto Barroso, relator, que, apreciando o tema 1143 da repercussão geral, negava provimento ao recurso extraordinário, propunha a fixação da seguinte tese de julgamento: a Justiça Comum é competente para julgar a ação ajuizada por servidor seletista contra o poder público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, e modulava os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida a sentença de mérito até a data da publicação da presente ata de julgamento. No que foi acompanhado pelos ministros Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Nunes Marques, Gilmar Mendes e André Mendonça. Pediu vista dos autos a ministra Rosa Weber, impedido o ministro Luiz Fux. Então, com o impedimento de um ministro Luiz Fux, ficam 10. Já houve o voto do ministro Barroso, 1, 2 Lewandowski, 3 Alexandre de Moraes, 4 Fachin, 5 Carmen Lúcia, 6 Dias Toffoli, 7 Nunes Marques, 8 Gilmar Mendes e 9 André Mendonça. Só falta o voto da ministra Rosa Weber. Ou a decisão vai ser unanimidade ou certamente vai ser 9-1. Então, é isso que vai prevalecer no tema 1143 de repercussão geral. E ao prevalecer isso no tema 1143 de repercussão geral, a única hipótese de competência da Justiça do Trabalho envolvendo servidor público, em sentido amplo aqui, é quando um empregado público, servidor público seletista, ajuiza uma ação pleiteando verbas de natureza seletista, verbas trabalhistas em sentido estrito, ou verbas tipicamente trabalhistas. Extrabalhistas. Essa passa a ser a única hipótese de competência da Justiça do Trabalho envolvendo empregado público. Danilo, e se tiver havido uma contratação sem concurso público? A mesma lógica. Se a contratação foi sem concurso público, a competência só vai ser da Justiça do Trabalho se o regime jurídico de contratação do ente público for o seletista e o trabalhador estiver pleiteando verbas tipicamente seletistas, para cair até naquela súmula 363, salvo engano, do Tribunal Superior do Trabalho. Fora isso, pessoal, servidor estatutário, competência da Justiça Comum, servidor temporário, competência da Justiça Comum, servidor seletista que pleiteia parcela de natureza administrativa, competência da Justiça Comum, discussão sobre a validade ou não da contratação temporária, extrapolou o prazo, etc. Competência da Justiça Comum. Vejam como foi restritiva ao longo do tempo e continua sendo, com esse tema 1143 de repercussão geral, a linha interpretativa acerca do alcance do inciso 1 do artigo 114 da Constituição. Danilo, e discussões relativas à pré-contratação, tema 992 de repercussão geral, compete à Justiça Comum
processar e julgar controvérsias relacionadas à frase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da administração pública direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime seletista de contratação de pessoal. Então, ainda que se trate de regime seletista, discussões relativas à pré-contratação, ou seja, a fase de seleção e de admissão de pessoal, mediante concurso público, arguição de nulidade do certame, competência da Justiça comum. Relações de estágio envolvendo a administração pública, compete à Justiça comum processar e julgar a ação civil pública que tem como objeto denúncia contra o Centro de Ensino Integrado Empresa e Escola em face do descumprimento do artigo 37 da Constituição, pois não vem observando os princípios da publicidade e da impessoalidade na execução dos contratos para preenchimento de vagas destinadas a estágio em instituições públicas. Danilo, e questões relacionadas à greve de servidores públicos seletistas. Tema 544 de repercussão geral. A Justiça comum, federal ou estadual, é competente para julgar a abusividade de greve de servidores públicos seletistas da administração direta, autárquica e fundações de direito público. Então, pela ADI 3395, já não se tinha competência da Justiça do Trabalho envolvendo discussões sobre greve de servidores estatutários, pela própria ADI 3395. Veio o STF depois e disse que também, se tratando de servidores seletistas, se forem servidores seletistas da administração pública direta, autárquica e fundacional, a competência também não é da Justiça do Trabalho. Então, a Justiça do Trabalho só julga lides decorrentes do exercício do direito de greve de servidores públicos se forem empregados públicos da administração pública indireta, empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, percebam, pessoal, e a gente não pode negar isso em hipótese nenhuma, ao contrário, a gente tem que conhecer até para poder enfrentar o tema da melhor maneira possível. Percebam que, no que toca a questões relacionadas à administração pública e eventuais lides a serem processadas e julgadas pela Justiça do Trabalho, a jurisprudência, mesmo após a emenda 45 de 2004, do STF se formou de maneira extremamente restritiva com relação à competência da Justiça do Trabalho. De modo que nós só temos competência para tratar sobre questões relativas à greve de empregados públicos seletistas da administração pública direta e da administração pública indireta, empresas públicas, sociedade e economia mista, e só temos competência em geral para processar e julgar lides decorrentes de empregados públicos, regime seletista, quando se pleiteia a verba trabalhista em sentido estrito, verba tipicamente trabalhista, verba seletista propriamente dita. Com relação ao conceito ainda de relação de trabalho, um diálogo com o inciso 1, destaco também para vocês a súmula 363 do STJ, que diz que compete à Justiça Estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente. Então, cobrança de honorários por profissional liberal também não é de competência da Justiça do Trabalho, mesmo com a nova redação do inciso 1 do artigo 114. Quando se trata, aqui mais um julgado do STF restritivo em relação à competência da Justiça do Trabalho, tema 550 de repercussão geral. Quando se trata de ação ajuizada por representante comercial, pessoa física. Estou falando de representante comercial, pessoa física, não é pessoa jurídica, não. Pessoa jurídica, eu não vou nem discutir aqui, a não ser que esteja pedindo o desvirtuamento da contratação e o vínculo de emprego. Não, não. Eu estou falando de um representante comercial, pessoa física. Então, me parece aqui um trabalhador propriamente dito, uma pessoa física prestando um serviço, uma pessoa jurídica, pessoa física, um representante comercial, pessoa física, que ajuiza uma ação discutindo questões de comissões inerentes ao contrato de representação comercial. Repito, ele não está pedindo vínculo de emprego. Quando o representante comercial, seja pessoa jurídica, seja contratado por meio de pessoa jurídica,
seja contratado por meio de pessoa física, pleiteia o reconhecimento do vínculo empregatício, ainda, pelo menos até então, ainda temos a competência da Justiça do Trabalho, porque a causa de pedir o pedido ali é justamente de reconhecimento do vínculo empregatício. Quanto a isso, nem se discute, mesmo em se tratando de contrato por pessoa jurídica ou como pessoa física. Quando não se pede o vínculo de emprego, o reconhecimento do vínculo de emprego, mas se discute questões inerentes ao próprio contrato de representação comercial, a Justiça do Trabalho entendia que se a ação fosse ajuizada por uma pessoa jurídica, a competência é da Justiça Comum, porque você não tem em contratos entre pessoas jurídicas relação de trabalho, porque a relação de trabalho pressupõe a prestação de serviço para uma pessoa física. Mas quando você tinha um representante comercial, pessoa física, que pleiteava verbas inerentes ao contrato de representação comercial, ainda que ele não estivesse pedindo verbas inerentes à relação de emprego, mas, repito, parcelas inerentes ao próprio contrato de representação comercial, como é uma pessoa física de um lado, ali haveria uma competência do seu trabalho por meio do inciso 1 do artigo 114. O STF veio e disse não, de jeito nenhum. O STF assentou a competência da Justiça Comum em razão de sua competência material para processar e julgar a causa, devendo o feito ser a ela remetido. Foi fixada a seguinte tese: preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.865, compete à Justiça Comum o julgamento de processo envolvendo relações jurídicas entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes. O STF, portanto, ele conclui que não há relação de trabalho nessa relação entre o representante comercial, pessoa física, e a pessoa jurídica representada, afastando assim a aplicação do inciso 1 do artigo 114 e afastando, por via de consequência, a competência da Justiça do Trabalho. A mesma lógica o STF seguiu para retirar da Justiça do Trabalho, ou dizer que não se pode conceber como da Justiça do Trabalho, a competência para autorizar o trabalho infantil artístico. Há uma previsão no ECA, uma regra específica no ECA, dizendo que é do juízo de menores, essa competência para autorizar, mediante alvará, a execução de um trabalho infantil artístico, que é um tema muito interessante, que dialoga com o ECA, dialoga com a Convenção 138 da OIT, e passou a dialogar também com o artigo 114 da Constituição, em face da ampliação da competência promovida pela Emenda 45 de 2004, quando a Justiça do Trabalho, de maneira geral, passou a entender que, a partir de 2004, a competência para autorização desse trabalho artístico infantil seria da Justiça do Trabalho. O STF disse que não, negando, inclusive, a própria existência de relação de trabalho também nesse sentido. O plenário da Corte, portanto, por maioria, referendou liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio, determinando que pedidos de autorização de trabalho artístico para crianças e adolescentes fossem apreciados pela Justiça Comum. Esse tema foi enfrentado na ADI 5326 por meio do Supremo Tribunal Federal. Um tema mais atual e muito importante é a competência. Olha que eu não estou nem aqui discutindo a questão relativa ao vínculo empregatício propriamente dito, porque quando se pleiteia um reconhecimento do vínculo empregatício, pelo menos até então, não se discute questão de competência, a competência é da Justiça do Trabalho quando se pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício desses trabalhadores de plataformas digitais. A discussão aqui, para fim de competência, tal qual ocorria em relação aos representantes comerciais, é quando não se pleiteia o reconhecimento do vínculo empregatício. É um trabalhador de plataforma digital que ele próprio parte do pressuposto de que ele é um trabalhador autônomo, que ele não tem ali um vínculo empregatício. Mas ele quer, por exemplo, ser recadastrado. A plataforma descadastrou ele. Ele está inconformado com esse descadastramento e ele quer ser recadastrado da plataforma para continuar prestando serviço como, na visão dele, trabalhador autônomo. Essa competência é da Justiça do Trabalho ou não? Esse tema ele foi, de maneira inicial, analisada pelo STJ, a partir de um conflito negativo de competência suscitado
e o STJ entendeu que a competência ela é da justiça, era da justiça comum nesse caso. Era um caso em que o trabalhador pedia justamente com a obrigação de fazer, de ser recadastrado e pedia também indenização por danos materiais. Foi um conflito negativo de competência, um conflito negativo de competência entre o juiz estadual e o juiz do trabalho é julgado pelo STJ, e o STJ entendeu que a competência aí seria da justiça estadual. Pois bem, alguns casos, contudo, chegaram à Justiça do Trabalho e na Justiça do Trabalho ficaram. Ou seja, se o juiz do trabalho não suscita um conflito negativo de competência, se ele não se declara competente e a pessoa juíza essa ação na Justiça do Trabalho, é a própria Justiça do Trabalho que fica analisando o tema competência, porque não tem um conflito, né, de competência propriamente dito ali suscitado. Então, quando o tema é discutido na própria Justiça do Trabalho, nós temos decisões já de duas turmas do Tribunal Superior do Trabalho, oitava turma e terceira turma do TST, em casos análogos, em casos semelhantes, em que a Justiça do Trabalho tem mantido nela a competência para processar e julgar essas ações, ainda que o motorista de aplicativo não pleiteie o reconhecimento do veículo empregatício. Eu cito para vocês aqui essa decisão da oitava turma, a obrigação de fazer pretendida concernente ao acesso irrestrito ao aplicativo, cuja última finalidade é o incremento da remuneração, está diretamente relacionada às condições de trabalho oferecidas pela Uber aos motoristas parceiros da marca, por meio desse aplicativo, sobressaindo assim a competência dessa justiça para apreciá-la à luz do inciso 1 do artigo 114. E essa decisão também aqui da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, no caso, a pretensão autoral, pagamento de indenização por dano moral e material decorrente do acidente sofrido pelo motor de aplicativo, está fundada na relação de trabalho. Então, esse tema ainda é um tema bastante aberto, diga-se de passagem. Vejam que a gente tem essa decisão do STJ, ainda que tenha sido a única decisão do STJ, mas temos essa posição do STJ de que a competência seria da Justiça Comum, e já decisões de duas turmas do TST fixando na Justiça do Trabalho a competência. Provavelmente, esse tema chegará ao Supremo Tribunal Federal, que vai analisar, em última palavra, se a competência, quando o motorista de aplicativo busca parcelas ou obrigações inerentes ao próprio contrato celebrado com a empresa aplicativo, para ser recadastrado, para alguma comissão sobre corrida que ele entende que não foi repassada corretamente, de quem vai ser a competência nesses casos. De todo modo, destaco mais uma vez, em se tratando de pedido de reconhecimento de vínculo empregatício do motorista com a empresa aplicativo, nesses casos ainda temos muito espaço para dizer que, de maneira inquestionável, a competência ela é da Justiça do Trabalho. E por que eu digo aqui para vocês, ainda temos espaço para isso? Porque nós temos uma situação um tanto quanto parecida, em que pese não haja lei no Brasil dizendo que o motorista de aplicativo não é empregado, pelo menos até então, mas tem a situação dos motoristas autônomos de carga, que são regidos pela Lei 11.442 de 2007. E nessa lei, no artigo 5º, é dito que não há vínculo de emprego nesses casos. As relações decorrentes do contrato de transporte de cargas, e que trata o artigo 4º, são sempre de natureza comercial, não ensejando em nenhuma hipótese a acreditação do vínculo empregatício. Nós tínhamos um parágrafo único que dizia que competia à justiça comum o julgamento das ações oriundas dos contratos de transporte. Esse parágrafo chegou a ser revogado em 2021, mas ele foi restaurado em 2022. Ele está agora no parágrafo 3º desse artigo 5º, que diz a mesma coisa. Compete à justiça comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas. Então, até então, o que é que a gente extrai dessa previsão legal? Primeiro, o contrato de transportador autônomo de carga não é um contrato de emprego. É um contrato autônomo de relação comercial. As lides decorrentes desse contrato devem ser julgadas pela justiça comum. Beleza? Beleza. Até aí tudo bem. Mas isso não impede que um transportador autônomo de carga ajuize uma ação pleiteando o reconhecimento do vínculo empregatício. A discussão que fica aqui, e é uma discussão muito interessante, e repito, é uma discussão análoga ao caso do representante comercial, do motorista de aplicativo, é de quem é a competência quando o transportador autônomo de carga pleiteia
o reconhecimento do vínculo empregatício? Porque para pleitear o reconhecimento do vínculo empregatício, ele precisa alegar naturalmente que houve uma fraude naquele contrato de transporte de cargas. Pois bem, aqui eu preciso dialogar com vocês rapidinho sobre a ADC 48 e a ADI 3961. Porque nesses julgamentos da ADC 48 e da ADI 3961, o STF declarou constitucional, entendeu? Por constitucional, a Lei 11.442 de 2007, naquilo que ela afasta o vínculo empregatício. Até aí tudo bem, foi isso que ela analisou. É constitucional ou não a lei que diz que não há vínculo empregatício ali? Sim, é constitucional. O problema é que, a partir desses julgamentos, já temos, por meio de reclamações constitucionais, decisões das duas turmas do STF, em que pese da segunda turma tenha sido monocrática, dizendo que quando o motorista de carga, quando o transportador autônomo de carga, alega fraude e pleiteia o reconhecimento do vínculo empregatício, a competência da justiça comum. É a justiça comum que precisa analisar se houve fraude ou não naquela contratação. E uma vez entendido pela justiça comum que houve fraude, a justiça comum remete para a justiça do trabalho julgar os pedidos inerentes ao vínculo empregatício. Então, se isso acontecer também com motorista de aplicativo e se isso acontecer também com representante comercial, a justiça do trabalho não vai ter competência, ao menos seguindo a lógica dessas decisões em sede de reclamações constitucionais pelas turmas do STF, a Justiça do Trabalho não vai ter competência sequer para processar e julgar as ações em que se pleiteia vínculo empregatício, seja por parte do transportador autônomo de carga, como nessas decisões das turmas do STF, seja por parte do motorista de aplicativo, seja por parte do representante comercial autônomo. É algo muito preocupante, não há como negar. É uma linha restritiva muito acentuada em termos de competência da Justiça do Trabalho. Esse movimento, quando a gente fala assim de competência, competência acaba sendo, né, um movimento. Esse movimento é um movimento um tanto quanto preocupante mesmo, para fim de definição, fixação da competência do seu trabalho. Mas é o que está aí, é o que a gente precisa enfrentar. Vamos lá. Ainda dialogando com o inciso 1, a gente precisa refletir um pouco sobre a questão da complementação de aposentadoria. Por quê? Porque lá em 2013, já 10 anos já se passaram aí, né? No tema 190 de repercussão geral, o STF definiu que compete à justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo a Justiça Federal do Trabalho até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20 de fevereiro de 2013. Então, uma ação ajuizada pelo trabalhador contra a entidade de previdência privada complementar, buscando complementação da aposentadoria, competência da Justiça Comum. Só que isso não retira da Justiça do Trabalho, o próprio STF deixa claro isso, o TST, o STF deixam claro isso, isso não retira da competência da Justiça do Trabalho, aqui um sopro de esperança para fim de competência da Justiça do Trabalho, as ações ajuizadas contra o empregador e não contra a entidade de previdência complementar, ações ajuizadas contra o empregador, na qual se pleiteia verbas trabalhistas, então o trabalhador ajuizou uma ação pedindo horas extras e também pediu os reflexos dessas horas extras na sua previdência complementar. Isso aqui, ainda que dirigida para fins de reflexo na previdência complementar, se inscreve na competência da Justiça do Trabalho, conforme posição do próprio Supremo Tribunal Federal sobre o tema, que inclusive firmou tese no tema 1166 de repercussão geral. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador, nas quais se pretende o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos das respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vincular. Danilo, em se tratando de ações contra planos de saúde, a Justiça do Trabalho possui competência? Aqui o diálogo é com o incidente de assunção de competência número 5 do STJ.
a única hipótese de competência da Justiça do Trabalho para julgar ações envolvendo o plano de saúde, a partir dessa tese, que inclusive foi retificada por meio de embargo de declaração, é quando se tratar de plano de saúde de autogestão empresarial, repito, a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar liso envolvendo o plano de saúde se limita às hipóteses nas quais se trate de plano de saúde de autogestão empresarial, desde que previsto em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo. Só nessa hipótese, quando há um plano de saúde de autogestão e ele for regulado por meio de contrato de trabalho ou norma coletiva, aí a competência vai ser da Justiça do Trabalho. Questão do PIS e seguro-desemprego, lembre-se sempre da súmula 300 do TST e 389 do TST, duas súmulas importantes para fins de competência, e também da súmula 736 do STF, que é uma súmula importantíssima, que dialoga com a competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações que tenham como causa de impedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde do trabalhador. É a partir dessa súmula 736, inclusive, que se entende que se inscreve na competência da Justiça do Trabalho, por exemplo, uma ação civil pública, na qual se discute ali o implemento de normas de segurança e medicina do trabalho em relação ao meio ambiente do trabalho, que contém não apenas trabalhadores regidos sob o regime seletista, como também trabalhadores estatutários. É o exemplo de uma universidade federal. Imagina as dependências de uma universidade federal, você tem ali empregados terceirizados, contratados pelas empresas de prestação de serviço sob regime seletista, e você tem os professores, você tem os servidores ali estatutários daquela universidade federal. E aí o Ministério Público do Trabalho ajuiza uma ação civil pública buscando o implemento de normas de higiene e segurança do trabalho, por conta da existência ali de trabalhadores seletistas, e é arguído uma preliminar de incompetência absoluta, tendo em vista que ali há também trabalhadores regidos sob o regime estatutário. Tem-se entendido que, por se tratar de uma demanda que envolve implemento de medidas de higiene, segurança e saúde do trabalho, sendo o meio ambiente único e indivisível, há de se aplicar o conteúdo da súmula 736 do STF e se entender pela competência da Justiça do Trabalho. Por fim, dialogando com o inciso 1 ali, destaco a ausência de competência penal da Justiça do Trabalho, algo também que foi enfrentado pela pelo Supremo Tribunal Federal, ali quando do julgamento da ADI 3684. Vamos passar agora para o inciso 2 do artigo 114 da Constituição. Pois bem, o inciso 2, ele trata da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações que envolvem o exercício do direito de greve. Só se lembre que, diante da interpretação do STF, dialogando com o inciso 1 do artigo 114, essa competência hoje para processar ações que envolvem o exercício do direito de greve se limita a empregados de empresas privadas e empregados públicos, regime seletista, de empresas públicas e sociedade de economia mista. Não tem competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações envolvendo o exercício do direito de greve de servidores públicos estatutários ou servidores públicos seletistas de administração direta, autárquica e fundacional. Da mesma maneira, temos que ler essa súmula vinculante número 23 do STF, que é uma súmula vinculante importante, sobre a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações possessórias ajuizadas em decorrência do direito de greve, da forma que ela está aqui, pelos trabalhadores da iniciativa privada. Lê-se apenas os empregados de empresas privadas e empregados públicos de empresas públicas e sociedades de economia mista. Inciso 3, competência da Justiça do Trabalho envolvendo ali conflitos sindicais. Inciso 4, mandado de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à jurisdição trabalhista. Inciso 5, conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no artigo 102.1-O da Constituição. Aí eu trago uma tabelazinha para vocês aqui, depois olharem com cuidado cada uma dessas situações, e eu destaco e chamo a atenção a súmula 420 do TST, que é uma súmula que é muito cobrada,
que diz que não se configura conflito de competência entre Tribunal Regional do Trabalho e Vara do Trabalho a ele vinculado. Inciso 6, ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrência da relação de trabalho. Destaco a atenção da súmula vinculante 22 do STF, o cancelamento da súmula 366 do STJ e a atual redação da súmula 392 do TST, que diz que nos termos do artigo 114, inciso 6 da Constituição da República, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material decorrência da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente de trabalho e doenças a ele equiparadas, ainda que propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido. Inciso 7. Ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Inciso 8. Execução de ofício das contribuições sociais previstas no artigo 195.1a e 2 da Constituição, decorrentes das sentenças. Vou ampliar logo aqui o texto para ficar de acordo com a jurisprudência do STF, das sentenças condenatórias que proferidos, acordos por ela homologados. É o que diz a atual redação do parágrafo único do 876 da Constituição da CLT e a súmula vinculante número 53 do STF. Limita a competência da Justiça do Trabalho para executar as contribuições sociais, contribuições previdenciárias às sentenças condenatórias que proferir e acordos por ela homologados. SAT tem competência da Justiça do Trabalho para a execução de SAT, Danilo Seguro Acidente de Trabalho? Sim. Súmula 454. Sistema S, contribuições devidas a terceiros, tem competência? Não tem competência. E, por fim, o inciso 9, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei. É o que nos permite, portanto, dialogar com 652 da CLT, que diz que compete às horas do trabalho, os dissídios resultantes de contratos de empreitada, em que o empreiteiro seja operário ou artífice, e as ações entre trabalhadores portuários, os operadores portuários ou o órgão gestor de mão de obra, decorrências da relação de trabalho. Quanto à competência em razão do lugar, o diálogo tem que ser com o artigo 651 da CLT, que tem como regra geral no CAPT o local da prestação de serviços, independentemente do local da contratação, tem suas exceções nos parágrafos 1º, 2º e 3º, e, principalmente, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho que se formou numa visão ampliativa do artigo 651 da CLT, caput, parágrafo 3º, passando a permitir que o trabalhador ajuize a ação no local do seu domicílio quando se trate de empresa de grande porte que preste serviços em âmbito nacional. Em se tratando de empresa de grande porte que presta serviço em âmbito nacional, por uma interpretação à luz do acesso à justiça, o Tribunal Superior do Trabalho tem admitido, para garantir que o trabalhador possa exercer e materializar seu direito de acesso à justiça, tem garantido o direito do trabalhador a ajuizar a ação no local do seu domicílio, numa visão ampliativa do artigo 651 da CLT. Com relação à ação civil pública, atenção ao OJ 130 da SDI 2, que traz o critério da extensão do dano. A competência para a ação civil pública fixa-se pela extensão do dano, em caso de dano de abrangência regional, que atinja a cidade sujeita à jurisdição de mais de uma vara do trabalho. A competência será de qualquer uma das varas, ainda que vinculadas a TRT distintos. Inciso 3, item 3, em caso de dano de abrangência suprarregional ou nacional, a competência concorrente para a ação civil pública das varas do trabalho das sedes dos tribunais regionais do trabalho. Passamos agora para enfrentar a temática dos recursos em espécie. Nós temos de maneira taxativa os recursos existentes no âmbito do processo de trabalho. É começar do recurso ordinário, que é para o processo de trabalho, que a apelação é para o processo civil, que tem sua base legal no artigo 895 da CLT, seu prazo de 8 dias e seu cabimento das decisões definitivas ou terminativas proferidas pelos juízes do trabalho de primeiro grau ou proferidas pelos tribunais regionais do trabalho em processo de sua competência originária. No rito sumaríssimo, ele tem algumas particularidades, não em relação às hipóteses de cabimento, mas em relação ao processamento dele. Então, o parecer oral do Ministério Público, ele tem que ser
liberado pelo relator no prazo máximo de 10 dias sem revisor. O acórdão pode consistir numa mera certidão de julgamento. Com relação aos pressupostos de admissibilidade, ele segue os pressupostos gerais de admissibilidade, não tem pressupostos específicos de admissibilidade, e seu efeito é meramente devolutivo. Já o recurso de revista, que é pelo processo do trabalho, que o recurso especial é pelo processo civil, é um recurso de natureza extraordinária. É um recurso técnico, é um recurso que tem uma série de pressupostos específicos de admissibilidade. A sua previsão legal no artigo 896 da CLT, prazo também de 8 dias. Os pressupostos de admissibilidade, além dos genéricos, têm os específicos. Primeiro, necessidade de advogado. Não cabe justo postulante no exercício do recurso de revista, porque é um recurso de competência do Tribunal Superior do Trabalho. Afinal de contas, é um recurso técnico. A decisão tem que ser proferida em grau de recurso ordinário em dissídio individual. Por isso que, de acordo com a súmula 218 do TST, é incabível o recurso de revista interposto de acordo regional prolatado em agravo de instrumento. Por isso que a OJ 334 diz que é incabível o recurso de revista de ente público que não interpôs recurso ordinário voluntário da decisão de primeira instância, ressalvada a hipótese de ter sido agravada na segunda instância a condenação imposta. Pré-questionamento é também um pressuposto específico de admissibilidade do recurso de revista, um dos mais criteriosos, um dos mais difíceis de serem ali observados. Vedação de reexame de fatos e provas. Não se pode discutir fatos e provas por meio do recurso de revista. Súmula 126 do TST, o recurso de revista é um recurso extraordinário, de natureza extraordinária, é um recurso técnico. Transcendência que foi regulamentada pelo artigo 896A, no artigo 896A da CLT e regulamentada pela reforma trabalhista ali no parágrafo 1º, como indicadores de transcendência econômica, política, social e jurídica. Todo o regramento sobre transcendência, eu destaco para vocês o seguinte: o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 5º do 896A, que prevê a irrecorribilidade da decisão monocrática proferida pelo relator que rejeita a transcendência da questão jurídica discutida no agravo de instrumento e recurso de revista. Então, ainda que a discussão da transcendência se dê no âmbito de um processamento de um agravo de instrumento, caberá agravo interno da decisão do relator que negar a ocorrência de transcendência. E sempre se lembre, o juízo de admissibilidade do recurso de revista exercido pelos regionais limita-se à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do recurso, não abrangendo o critério da transcendência. Só quem analisa a transcendência é o Tribunal Superior do Trabalho. Quando é que cabe recurso de revista? As hipóteses de cabimento do recurso de revista estão nas alíneas A, B e C do 896. Derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa daquele houver dado outro tribunal regional no seu pleno ou turma. Divergências, derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, convenção coletiva, acordo coletivo, sentença normativa, regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional prolator da decisão recorrida, interpretação divergente e ainda na alínea C, quando a decisão for proferida com violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição da República. Lembre-se sempre, quando se trata de recurso de revista proferido na fase de execução, como regra, na forma do parágrafo 2º do artigo 896 da CLT, só cabe recurso de revista na execução por violação à Constituição. É a única hipótese de cabimento de recurso de revista na execução, por violação da Constituição. Mas tem que ter atenção com o parágrafo 10. O parágrafo 10 do artigo 896 trata de recurso de revista proferido na fase de execução quando se trata de execução fiscal ou quando envolver discussão sobre certidão negativa de débitos trabalhistas, CNDT. Nesses dois casos, ainda que na fase de execução, caberá recurso de revista por violação à lei federal, por divergência jurisprudencial e por ofensa à Constituição Federal. No rito sumaríssimo, muita atenção ao parágrafo 9º do artigo 896 e a súmula 442 do TST. O recurso de revista no rito sumaríssimo também tem
uma disciplina limitada. Também tem hipóteses de cabimento mais restritas, quais sejam o artigo 896, parágrafo 9º. Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido o recurso de revista por contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme do TST ou súmula vinculante do STF ou por violação direta da Constituição. Súmula 442 do TST repete ali um conteúdo, claro que com ali redações um pouco diferentes, porque a época da súmula 442, esse tema do parágrafo 9º era tratado no parágrafo 6º do artigo 896. E muito importante, o artigo 297, parágrafo único do Regimento Interno do TST, com redação dada em novembro de 2021, passou a dizer que as teses jurídicas aprovadas em incidentes de recursos repetitivos, de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas têm sua natureza equiparada à súmula do TST para o exame do conhecimento do recurso de revista, o que implica consequência nas hipóteses de cabimento do recurso de revista no rito sumaríssimo. Vamos agora tratar sobre execução trabalhista. Ao tratar sobre a execução trabalhista, a gente precisa primeiro entender quais são os títulos executivos existentes no processo do trabalho. E quem prevê isso é o artigo 876 da CLT, que diz, em um único artigo, quais são os títulos executivos judiciais e os títulos executivos extrajudiciais cabíveis na Justiça do Trabalho. Há uma reunião aqui no mesmo dispositivo de títulos executivos judiciais e extrajudiciais. Diz o 876. As decisões passadas em julgado, então as decisões transitadas em julgado, aqui eu tenho um título que executivo judicial. Decisões passadas em julgadas, ou das quais não tem havido recurso com efeito suspensivo. Os acordos quando não cumpridos, então aqui eu também tenho um título executivo judicial. Os termos de ajustamento de conduta, os TACs, aqui eu já tenho um título executivo extrajudicial. Firmados perante o Ministério Público, os termos de conciliação firmados perante a Comissão de Conciliação Prévia, eu também tenho um título executivo extrajudicial. Serão executadas pela forma estabelecida neste capítulo. No parágrafo único, eu tenho outro título executivo judicial, que é a execução de ofício das contribuições previdenciárias decorrentes das sentenças condenatórias e dos acordos homologados pela Justiça do Trabalho. Então, um único artigo reúne ali títulos executivos judiciais. Danilo, são só esses previstos no artigo 876 da CLT? Sim. Mas a gente pode plenamente fazer um diálogo e trazer ali os demais títulos executivos judiciais e extrajudiciais previstos no Código de Processo Civil para a sua aplicação supletiva ao processo do trabalho. Em que pese, lembre-se sempre, no caso de execução trabalhista, quando omissa a CLT, a gente não parte direto para o CPC, não. Quando omissa a CLT, na fase de execução, a gente parte primeiro para a Lei de Execuções Fiscais, Lei 6.830 de 80. É uma regra expressa no artigo 889 que diz: aos trâmites e incidentes do processo da execução são aplicáveis, naquilo que não contravierem ao presente título, os preceitos que regem o processo dos executivos fiscais para a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública Federal. Esse 889, ele precisa ser lido por nós em contraponto ao artigo 769, né, da CLT. O artigo 769 da CLT é aquele artigo que prevê a integração da CLT, dizendo que na omissão da CLT você parte para o CPC. Então, como é que a gente faz aqui? Para dialogar de uma maneira bastante clara. Fase de conhecimento. Fase de conhecimento. Omissa a CLT, se aplica o CPC. Fase de execução. Omissa a CLT, se aplica a LEF, Lei de Execuções Fiscais. Omissa a LEF, se aplica o
CPC. Não é que eu não possa aplicar o CPC na fase de execução trabalhista, não é isso. O que nós temos aqui é que primeiro a gente vai buscar a aplicação da lei de execuções fiscais. Primeiro a gente vai tentar integrar o sistema com a lei de execuções fiscais. Não conseguir integrar o sistema com a lei de execuções fiscais, eu vou partir para o Código de Processo Civil. De quem é, Danilo, ou como se dialoga com a competência para execução trabalhista? Depende. Se for título executivo judicial, a resposta está no artigo 877 da CLT, que diz que é competente para execução das decisões o juiz ou presidente do tribunal que tiver conciliado ou julgado originariamente o dissídio. Então, uma ação de competência originária dos tribunais, a execução começa no tribunal. Uma ação de competência originária do primeiro grau começa no primeiro grau. Título executivo extrajudicial, 877-A da CLT. É competente para a execução de título executivo extrajudicial o juiz que teria competência para o processo de conhecimento relativo à matéria. Danilo, é possível ainda o início da execução de ofício pelo juiz do trabalho? Essa foi uma das grandes mudanças proferidas pela reforma trabalhista na parte de execução. Eu costumo fazer uma brincadeira aqui para mostrar como essa alteração da reforma trabalhista foi um passo atrás em termos de efetividade. Eu faço analogia com o jogo de tabuleiro. Você está ali jogando um joguinho de tabuleiro, às vezes pega lá, né, pega uma carta, ou bota o dado lá e tem a cartinha volte 20 casas. É o que aconteceu aqui. É como se a gente tivesse voltado 20 casas em termos de efetividade na execução trabalhista, com essa alteração desnecessária, absolutamente desnecessária, promovida pela reforma trabalhista. Porque antes era um exemplo, um grande exemplo de efetividade para o processo judicial como um todo. O próprio processo civil olhava com bons olhos esse 878 da CLT, que dizia que a execução poderá ser promovida por qualquer interessado ou de ofício pelo juiz ou presidente do tribunal. Agora mais não. Agora, a execução será promovida pelas partes, é a redação promovida pela reforma trabalhista, a execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou presidente apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado. Então, o início da execução de ofício está limitada ao exercício do jus postulante. Na fase de liquidação, também foi promovida uma alteração substancial. Essa me parece que foi bastante importante, bastante interessante na CLT. Ali no artigo 879, no parágrafo 2º, havia uma faculdade do juiz de abrir vistas ou não para a parte contrária para impugnar as contas apresentadas. Então, o autor apresentava as contas, o juiz tinha duas opções. Ou ele homologava de plano as contas e já expedia um mandado de citação para pagamento ou garantia da execução, ou o juiz abria vistas para a parte contrária poder, ainda na fase de liquidação, impugnar as contas de liquidação. Agora não existe mais faculdade. Elaborada a conta e tornada líquida, o juízo deverá abrir às partes prazo comum de 8 dias para impugnação fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto de discordância sob pena de preclusão. Então, na fase de liquidação é necessário o exercício do contraditório. Proferida a sentença de liquidação, cabe recurso? Não, ela é irrecorrível. Somente nos embargos à penhora poderá executar e impugnar a sentença de liquidação, cabendo ao exequente igual direito e no mesmo prazo. Terminou a fase de liquidação. Vamos iniciar a execução propriamente dita com expedição de um mandado de citação para pagamento na forma do artigo 680 da CLT. Requerida a execução, o juiz ou presidente mandará expedir mandado de citação do executado a fim de que cumpra a decisão, para que o faça no prazo de 48 horas ou garanta a execução. Então, o devedor pode ir lá e quitar a dívida, pagar a dívida nesse prazo de 48 horas na forma do artigo 881 da CLT. Ou o devedor pode garantir a execução, nomear bens à penhora na forma do artigo 882 da CLT.
O executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução mediante depósito da quantia, apresentação de seguro-garantia judicial ou nomeação de bens à penhora. Garantida a execução, o executado pode opor embargos de execução no prazo de 5 dias, lembrando-se que essa exigência de garantia da execução não se aplica às entidades filantrópicas e ou àqueles que compõem ou compuserem a diretoria dessas instituições. Cabe recurso contra as decisões proferidas na fase de execução, em embargo de execução, cabe o agravo de petição na forma do artigo 897-A da CLT, que é mais um recurso trabalhista em espécie, junto ainda de agravo de instrumento, de recurso de embargos, recursos que eu tenho certeza que a gente vai enfrentar juntos nos nossos cursos, preparados com muito carinho por toda a equipe da Verbo Jurídico para a preparação para o segundo concurso nacionalmente unificado para ingresso na magistratura do trabalho. A gente vai seguir juntos, eu tenho certeza absoluta disso. Vamos que vamos!